Olá, galerinha do Colégio Cometa, do sétimo ano. Eu estou passando aqui hoje para fazermos a correção da atividade enviada semana passada na Agenda Edu. Na verdade, né, uma atividade interpretativa do texto A Cruz, né, formalizando, na verdade, o gênero textual que nós estamos estudando. Eu vou enfatizar aqui algumas questões, na verdade, três questões, mas eu deixarei o gabarito aqui de todas as outras, para vocês conferirem depois. Na primeira questão, ele nos traz o seguinte: quanto ao gênero, o texto é um conto, uma crônica, um relato pessoal ou uma fábula? Respondeu corretamente quem marcou a letra B, né? Na verdade, o texto é uma crônica e ele nos traz um enredo objetivo, né? Com um narrador observador, e nos traz também uma reflexão, né? Nos fazendo identificar qual a opinião do autor, né? Ali dentro daquele texto. A outra questão que eu escolhi foi a questão 2. Diz o seguinte: quase todos carregamos a nossa cruz. É uma frase comum, sempre repetida, e nos permite deduzir que: letra A presença da dor é comum aos seres humanos. Letra B, todo mundo sofre ao mesmo tempo. Letra C, somos todos pagadores de promessa. Ou letra D, a cruz oprime os homens, humilha-os e aniquila-os. A resposta correta é a letra A, né? Pois essa alternativa aí, ela nos traz a ideia de que a cruz é como se fosse um fardo, né? São as dores que carregamos, é como se o significado de cruz trouxesse aí vários sentidos. Uma outra questão a ser comentada foi a questão 5, porque ela traz uma relação gramatical, né, com a nossa interpretação. E ela diz o seguinte: a passagem "a culpa dos grandes pesa muito mais de 1000 vezes 3 quilos" constitui um eufemismo, uma metáfora, uma metonímia ou uma hipérbole? A resposta correta é a letra D, né, uma hipérbole, porque expressa, né, o exagero ao retratar que uma culpa ela pode ter o peso de 1000 vezes 3 quilos, né, dando a ideia de que a culpa é algo muito pesado. Bom, eu deixo aqui para vocês o gabarito com todas as questões, né, e as alternativas corretas, para que vocês possam conferir direitinho a atividade de vocês, ver o que é que acertaram, quais foram as maiores dificuldades e conferir tudo direitinho. Para a nossa atividade da semana que vem, eu vou falar aqui um pouquinho sobre a introdução dos textos. É algo essencial, né, para a gente discutir, trazer algumas dicas para saber como iniciar um texto, né, visto que a nossa maior dificuldade hoje, né, dos alunos, é começar mesmo, é iniciar o seu texto. Então, para que sejamos bons, né, escritores, nós temos que ter um vocabulário bem amplo, que nos permita várias formas de dialogar dentro do texto. E isso aí a gente só consegue lendo bastante. Quanto mais a gente lê, mais autonomia e mais confiança a gente vai ter para escrever, porque a gente vai conhecer o significado das palavras, vai saber se ela vai caber naquele parágrafo, naquela frase, e fazer com que o nosso texto ele fique coeso, né, e também coerente. Então, é necessário que a gente tenha um vocabulário amplo, que a gente conheça muitas palavras, para que o nosso texto ele tenha uma boa qualidade. Outra coisa que a gente precisa saber e entender é qual é o tema que está sendo proposto no texto. O que você vai discutir, né? Quais são os caminhos que você vai seguir? É essencial na hora de produzir um texto, ler a proposta, identificar o tema, né? Qual é o assunto que eles estão propondo ali que a gente discuta, que a gente escreva, né? E se tratando de uma crônica argumentativa, por exemplo, qual é o assunto que eles querem que a gente discuta, que a gente expresse a nossa opinião ali. Então, é muito importante que a gente encontre esse tema, né? Um exemplo disso foi o texto A Cruz, né? Que nós estudamos aí a semana passada.
cujo tema ele estava voltado assim para os problemas que enfrentamos corriqueiramente. Após entender o tema, né, nós precisamos entender também qual é a tese, né, que nós vamos defender. Mas, afinal, né, o que é uma tese? A tese ela é o ponto de vista, né, acerca do tema que será defendido ao longo de toda a redação. Então, o que é que a gente precisa saber? Primeiro, o que é que a gente vai defender? Se a gente vai ser a favor daquilo que está sendo discutido, se a gente vai ser contra, né? E a partir daí a gente formular as nossas ideias e também os nossos argumentos. Então, uma boa tese, ela deve ser clara, objetiva e impessoal. Nesse caso aí, né, tem um parênteses, né, que diz assim, sem utilizar a primeira pessoa, eu e nós. Na verdade, essa impessoalidade aí, ela vai acontecer mais em textos dissertativos argumentativos. No caso da crônica argumentativa, por exemplo, vocês podem sim, né, utilizar a pessoalidade, vocês podem ser um narrador tanto observador quanto personagem, mas não podem esquecer de que precisam defender uma ideia, um ponto de vista. Existem várias formas, né, de começar o texto, mas é bom a gente evitar essas expressões clichês, né, aquelas expressões prontas que geram senso comum, aquelas que todo mundo usa, né, para iniciar os textos, e essas expressões elas terminam empobrecendo o nosso texto. Então, começar com hoje em dia, sabe-se que há muito tempo atrás a população precisa se conscientizar, desde os primórdios da humanidade. Essas expressões são expressões prontas, né, que estão no senso comum e que o uso delas de forma frequente faz com que a gente demonstre que o nosso vocabulário ele está pobre, ele não tem palavras novas para iniciar um texto. Para uma boa introdução, nós precisamos, primeira coisa, apresentar o nosso tema, né? Dizer sobre o que nós estamos discutindo ali. Se for um texto narrativo, nós temos que apresentar também os nossos personagens. Em se tratando de um texto argumentativo, nós precisamos apresentar nossa tese, nossa opinião sobre o assunto, né? Dizendo o que é que nós vamos discutir ali de forma breve. E se for um texto narrativo, nós temos que trazer uma contextualização do cenário também. Outra coisa importante é apresentar brevemente os argumentos. Dizer, né, o que é que nós vamos escrever ali naquela história, né? O que é que nós vamos defender naquele texto para que ele seja um texto coerente e que atraia o leitor. Bom, essas foram as dicas de hoje e eu agora chamo vocês para a gente produzir. Então, vamos produzir?